Dia, amadas e amados também, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos começar mais uma live sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. Então traga sua Bíblia, traga as suas anotações, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo. Toda terça, nesse horário, às 10 horas, eu tenho feito essas lives sobre o Evangelho de João. Cada semana nós estamos lendo um capítulo. Então hoje nós vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de João. O capítulo 12, gente, ele é separado em três assuntos. O primeiro é quando Maria unge com unguento os pés de Jesus. Depois é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois os gregos tentam ver Jesus e Jesus fala sobre a sua glorificação. Paz Deus, Mone, Kedma, sejam bem-vindas, tudo bem? Então, encaminhe para outras pessoas que quiserem aproveitar, né, para conhecer mais sobre a palavra e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Então, o meu propósito, assim, com essa live do Evangelho é disseminar mesmo a palavra de Deus, o Evangelho, e aplicar isso na nossa vida hoje. Eu acredito que nós temos uma dimensão espiritual, que é a nossa base, e também somos sistêmica, né? Somos também, nós temos o corpo físico, a parte racional, a parte emocional. E quando nós nos dedicamos a uma área, ela fortalece as outras áreas, nós somos sistêmicas. Mas a nossa base é espiritual, né? Então, quando nós cristãs nos dedicamos de conhecer a palavra, de nos alimentar da palavra, nós acabamos tendo benefício em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra de Deus aqui tem todos os princípios para nossas ações, para tomar uma decisão, para se posicionar. O Espírito Santo, ele revela, ele mostra a sua necessidade. Então, eu acredito muito nisso, assim, porque Deus já tem falado comigo, né, de várias formas, várias vezes pela palavra. E hoje, então, a primeira parte fala sobre Maria ter ungido os pés de Jesus. Jesus, ele tinha ido passar a Páscoa na Betânia, mas antes ele foi para a casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram três irmãos, que eram amigos. E eles fizeram uma ceia. E nessa ceia, que foi um jantar, Maria ela pegou um unguento de nardo puro, que era uma especiaria, era uma coisa muito preciosa, e ela colocou nos pés de Jesus e enxugou os pés dele com os cabelos. Então, depois que ela fez isso, aquele cheiro se espalhou pelo ambiente. Então, um dos discípulos, que era Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele criticou, ele falou, por que ela não dá o dinheiro para os pobres desse unguento? Porque era caro. E ele falou assim, não, deixa ela já está me preparando para o meu momento, que seria a crucificação dele. Então, ela teve uma atitude de honrar, de respeitar, de celebrar com Jesus ali. E a pergunta que eu faço para vocês é o que você tem colocado, de que forma que você tem reverenciado Jesus na sua vida? De que forma que hoje você poderia ter essa atitude igual a de Maria, que ungiu os pés de Jesus, que usou o melhor perfume que ela tinha, um unguento que ela tinha, uma essência, para se vincular mais com Jesus, para se aproximar. Então, assim, para ela não era caro, não era custoso, não era um esforço, era um ato. Ela sabia muito bem que ela estava adorando Jesus, que ela estava expressando o amor dela, a honra dela. Então, assim, Jesus ele ensinou muito Maria, Marta e Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro quando tinha morrido, depois de 3 dias. Nós vimos semana passada. Então, Maria, além deles serem amigos, eles tinham também esse vínculo espiritual, né? Dele ser o mestre. Ela acreditava, todos acreditavam que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Então, se eu sei que Jesus, que é o Filho de Deus, está na minha casa, o que eu tenho a oferecer para ele de melhor?
O que que você tem a oferecer para Jesus hoje? Entendendo que o reino dele é espiritual, então fisicamente ele não está nas nossas casas, mas ele já está no nosso coração. Então, o que que a gente pode oferecer como Maria para honrar, para celebrar, para agradecer a Deus por tudo que ele tem já feito por nós, né? Quantos milagres, quantos sinais e principalmente o perdão dos nossos pecados, né? E a promessa da vida eterna, que ele veio para salvar as nossas almas, para restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, o que que você tem hoje para oferecer? Qual ação que você pode fazer para oferecer essa honra, essa celebração, essa gratidão para Jesus? De que forma na sua vida você pode honrar mais, adorar, louvar mais, exaltar e glorificar Jesus? É isso que ele requer de nós, né? Pelo exemplo de Maria. Então, às vezes, nós ajuntamos alguns tesouros que são físicos, que é um dinheiro, é uma viagem, é um carro, uma casa confortável. Mas aqui Maria, ela usou aquele perfume melhor que ela tinha e entregou, né, para Jesus. Então, as nossas primícias, as nossas melhores coisas, elas vieram por permissão de Deus e elas devem ser oferecidas também para Deus. Sempre trazer o melhor, a nossa melhor versão que Deus requer de nós é ativar a nossa identidade na essência dela. Então, para Deus, nós não precisamos fingir ser outra pessoa, né? Aliás, para ninguém. A gente não precisa querer agradar, porque ele já nos fez perfeitas, com as nossas qualidades únicas, cada uma de nós com as suas características únicas e singulares. Então, o que Deus quer é só que a gente entregue para Ele os nossos recursos, apresente os nossos dons, os nossos talentos, empregue essas ferramentas que Deus já nos deu, que são os nossos talentos, os nossos recursos naturais. Então, assim, você tem se dedicado em usar os seus dons, usar as suas características naturais que Deus te deu para louvar, para adorar a Deus. Você tem oferecido a sua melhor versão para quem está do seu lado, para quem está perto de você, para sua família, para os seus filhos, marido, para os seus amigos, no seu trabalho, as pessoas que você convive. Porque nós nascemos para isso, né? Para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmas. Então, Maria, ela foi um exemplo de devoção, de adoração. E então, assim, ofereça, veja o que você vai oferecer para Deus. E coloca uma data, coloca isso em prática, não fica adiando, protelando, contando mentira para você. Realmente se comprometa. Se a gente quer servir a Deus, precisa ser intencional, precisa aparecer aquele horário na nossa agenda, não pode deixar para lá, deixar para depois, tem que ser intencional. Então Maria, ela planejou pegar aquele unguento e ungir os pés de Jesus. Ela foi intencional, ela focou naquela ação, ela sabia o que ela estava fazendo. E nós, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós também podemos fazer isso intencionalmente. É muito importante romper essas historinhas que nós contamos, assim, que são mentiras, que o inimigo, né, das nossas almas, ele tenta implantar em nós, né? Então fala na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. E às vezes nós mesmos contamos mentiras para nós. Isso daí é bem pior, porque daí nós estamos deixando ele dominar a nossa vida. Então para de contar, de justificar aquilo que você não fez e começa a agir diferente, com intencionalidade, com cuidado, com prudência, com organização, com constância, com amor, com diversão, da forma como você vai conseguir daí honrar a Deus. E às vezes são coisas simples, por exemplo, acordar e já orar, antes de dormir orar, antes de você sair de casa, né, pedir, Senhor, me acompanha, cultivar ali
junto no seu dia a dia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. É tirar um tempo para ler a Bíblia, não precisa ser muito, mas se você ler um versículo já muda, né? Já traz uma outra energia, uma outra comunhão para o seu dia a dia. É orar para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que está em necessidade, uma pessoa que está enlutada, que é interceder, né, pelos nossos irmãos, uma pessoa que está passando por alguma situação desafiadora. Então, essa primeira parte, Maria, ela foi criticada por expressar o amor para Jesus. Mesmo assim, ela fez, né? Jesus, ele aprovou, ele sabia que era uma parte também da preparação dele para a crucificação. E nós vamos passar por isso também. Nós podemos ser criticada por tentar servir mais a Deus, por se dedicar mais a Deus. Algumas pessoas não vão entender. Por que tanto tempo você vai na igreja? Por que você ora tanto? Para que você fica só lendo esses livros sobre cristã, vida espiritual? Algumas pessoas não entendem, mas se você tem aquela necessidade, se você sente no seu coração se dedicar mais a Deus, é porque tem algum propósito. Então, continua firme nesse propósito. E o mais importante é agradar a Deus, não aos homens, não às outras pessoas, né? Então, aqui a gente vai ver muitos fariseus, eles não acreditavam em Jesus porque eles achavam que eles seriam expulsos da sinagoga. Então, eles preferiram negar que Jesus era o Filho de Deus e ficar aceito ali naquele grupo. Então, a partir do momento que nós somos cristãs, que nós nos posicionamos como cristãs, nós seremos expulsas das sinagogas. Nós não vamos caber mais em alguns lugares. Nós não vamos caber, por exemplo, numa rodinha que está todo mundo falando sobre traição, que está todo mundo contando piada, porque a gente não tem esses valores, que tá assim, então a gente não vai mais caber em alguns lugares, porque nós começamos daí a se posicionar como cristã, e talvez assim até na nossa família, algumas pessoas próximas vão estranhar, vão criticar, porque elas não têm esse mesmo sentimento. Então é importante você prosperar, entender que essa pessoa, ela te ama também, ela fala isso, ela se porta assim, porque ela se preocupa com você, ela quer até o bem, mas você continuar fazendo a vontade de Deus. Então ali, Maria, ela fez aquilo de coração, nós temos que fazer também as coisas para Deus de coração, né? Entregar a melhor parte para Ele e para quem está próximo também, porque Jesus ele veio para ativar a nossa melhor parte. Ele veio nos ensinar a escolher a melhor parte. Então, assim, quanto tempo hoje que você tem passado se ocupando com coisas que não estão agradando a Deus, que não estão glorificando a Deus? E se você usasse o seu tempo, a sua energia, os seus recursos para ser aquilo que Deus quer que você seja, para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, para cumprir um sonho, uma promessa, uma visão que Deus já te deu. Aí, gente, a segunda parte é sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, ele foi passar a Páscoa em Jerusalém e ele chegou em Jerusalém em cima de uma jumenta. E aí a multidão, as pessoas que estavam seguindo Jesus, que já tinham visto os milagres, principalmente a ressurreição de Lázaro, eles vieram com folhas de palmeiras, com ramos, para saudar Jesus entrando em Jerusalém. E só depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, que os discípulos eles lembraram que existia uma profecia falando que não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então já existia uma profecia falando que o Messias chegaria em Jerusalém assentado sobre o filho de uma jumenta. Essa foi a entrada triunfal, porque Jesus ele veio como um rei da paz e para ensinar para nós sobre a humildade. Que a humildade, ela vem antes da honra. Então, ele entrou na filha da jumenta para mostrar isso.
que ele queria honrar, mostrar que Deus estava nele, ele não queria glória para ele mesmo, ele queria ser valorizado, ser reconhecido como filho de Deus. Então ele sempre falava: aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou, que é Deus, que é o Pai. Eu vim para glorificar o Pai, eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Então, assim, Jesus, ele é o nosso bom pastor, ele veio para cuidar de nós, para nos reconectar com Deus, para nos trazer de volta para casa. Então, a forma como ele entrou e foi saudado em Jerusalém foi muito simples, mas teve o acompanhamento assim das pessoas, os ramos, né, a natureza. Então tem um salmo também que fala, né? Levantai entradas eternas, portas de entradas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É um salmo de Davi. E ali as portas se abriram para ele. Jesus ele veio, gente, para quebrar as portas invisíveis. Ele não veio para um reino militar, para um reino político. Então, assim, Jesus não tem nada a ver com política, né? Vocês têm que tomar cuidado com as campanhas agora para não desfocar sobre a nossa fé, porque o reino de Deus, ele é espiritual. Então Jesus, ele é um príncipe da paz. Ele veio para nos reconciliar. O principal ministério dele é de reconciliação entre as almas e Deus. Então ele veio para restaurar a nossa fé, a nossa identidade, mostrar que nós somos filhas e filhos de Deus. E quando eu acredito nisso, que eu sou filha de Deus, eu já entendo daí que eu tenho as mesmas características de Deus. Então, Deus, da forma como eu enxergo Deus. Então, se eu acredito que Deus, ele é poderoso, eu sou poderosa em Deus, nele e para ele, por causa dele. Se eu acredito que Deus, ele é sábio, eu também sou sábia nele, por ele e para ele. Se eu acredito que Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é bom, ele é bondoso, eu vou ser perdoadora, eu vou ser bondosa, eu vou ser generosa. Então, Jesus veio para fazer uma renovação da nossa identidade. Ele veio para trazer a memória, quem nós somos. Ele veio para ativar a vida, né? A vida eterna, a vida em abundância. O que significa? Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Que ele veio para trazer a vida eterna, que nós somos criadas para não morrer, né? Por causa do pecado que o homem e a mulher começaram a morrer. Então, quem crê em Jesus salta dessa vida para a vida eterna. Então, Jesus ele veio para nos lembrar dessa eternidade e abrir o caminho para a eternidade, para nós estarmos sempre em comunhão com Deus, para restaurar essa comunhão, esse elo. E Jesus ele veio para também para ativar a nossa vida aqui na Terra. Então, não é só depois que a gente morre, que começa uma vida com Deus. É a partir dessa terra. Como Davi falava, eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que veria o bem de Deus na terra dos viventes. Então Davi, ele já cria que na terra mesmo já veria os bens de Deus. Então, essa crença de Davi que ajudou ele a passar por guerras, a passar por perseguições, a ser o rei ungido de Israel. E da descendência de Davi veio Jesus. Tudo que tem no Velho Testamento já é a sombra do Novo Testamento. Todas as pessoas que tem lá no Velho Testamento já são uma sombra de quem é Jesus. Já anunciavam a vinda do Messias. E aí Jesus ele reúne todas essas características dos patriarcas, dos profetas, dos juízes que tinha no Velho Testamento. Então Jesus ele acreditava na vida a partir daqui, tanto que ele nesse mundo. Então nós nascemos para algum propósito, para alguma missão na Terra. É nessa Terra que também, né? Então a gente ele quer te perguntar, ele quer te mostrar isso, né? Qual é a sua missão? Qual que é o seu propósito que você sente pulsar no seu coração?
que é para a manifestação da glória de Deus. Quanto mais nós estamos perto de Deus, mais ele torna clara e nítida essa visão. É mais do que nós conseguimos imaginar, sabe? A visão, os sonhos de Deus para nós também, porque está escrito assim, que mais alto do que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E assim como a distância entre o céu e a terra é a distância entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Então, Deus ele tem um pensamento, né, que a nossa mente não consegue imaginar, não consegue alcançar. Por isso que nós temos que crer, aceitar e esperar que Deus já está criando essa realidade para nós. E agir, né, fazer a nossa parte, se colocar à disposição para fazer aquilo que Deus requer para nós. Então, quando Jesus entrou lá em Jerusalém, ele entrou simbolizando a humildade, né, nessa jumenta. Então, ele não era um príncipe militar. O nosso rei, ele não é militar. Então, o nosso negócio não tem a ver com o que é material, com o que é político, com o que tem a ver com a alma. Então, o que Deus quer conosco é salvar as nossas almas, é restaurar o plano original de Deus, lá no princípio, que é viver sempre com Deus, que é perdoar os nossos pecados e tá conosco, nos amar, é uma relação de formar uma família, um vínculo, uma conexão com Deus. E isso, né, já tem pesquisas que mostram, é o mais significativo na vida. Tem um estudo em Harvard que acompanhou várias pessoas assim por longos anos, desde a infância até a velhice, e eles chegaram à conclusão que as pessoas mais felizes eram as que cultivavam relacionamento. Então, com o passar dos anos, o que as pessoas mais valorizam é a conexão. O ser humano é um ser de conexão e nós somos criadas, nós não sobrevivemos sozinhos. O bebê humano, né, ele que tem o cérebro mais sensível de todos os animais. Então, assim, a nossa espécie ela foi criada de propósito para uma pessoa depender da outra. E Jesus ele quer isso, ele quer que a gente se crie essas conexões com ele, né, com Deus, conosco, né, aprender a nos amar, nos perdoar e com o próximo. Então, com a família, com os amigos, com a comunidade que nós fazemos parte. Porque só tem sentido ir para o céu, né, quando a gente tem o amor. Então, de todos os dons que existem, todos vão ficar aqui. Só vai entrar no céu o amor, porque lá nós vamos ver Jesus face a face. Então, não vai ter necessidade de profecia, de falar em línguas. O único dom, né, o que é mais importante, aquele que permanece, é o amor. Então, a gente precisa aprender a exercitar esse amor. E para eu amar, eu preciso me conectar comigo, com Deus e com as outras pessoas. Faz sentido para vocês? E Jesus entrou assim, então, em Jerusalém, na jumenta, e as pessoas ali colocando os ramos, né, de palmeiras, enaltecendo, louvando a Deus. Então, da forma como elas podiam, elas fizeram uma cerimônia para receber Jesus. E aí eu te pergunto, qual cerimônia, qual ato de adoração que você tem feito para deixar Jesus entrar no seu coração, para deixar Jesus entrar na sua casa? Porque aqui eles ensinam que é importante criar um ritual, que é importante criar essa cerimônia. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Orar na hora que acorda, chamar a família assim, antes do almoço e orar junto na mesa, fazer um momento da família, do casal, de oração. Tem empresas que o pessoal se reúne para começar o dia antes fazendo uma oração. Então, assim, você está fazendo um ritual para chamar Deus para sua casa, para sua vida, para o seu trabalho. Então, é muito importante ficar atento e fazer isso de propósito. Colocar isso como prioridade.
né? Buscar primeiro o reino do céu e todas as demais coisas serão acrescentadas. Significa assim, a gente precisa buscar as outras coisas também, nosso desenvolvimento profissional, financeiro, emocional. Mas em primeiro lugar, buscar a Deus, que daí ele já entra e já rompe as barreiras que são invisíveis. Então, gente, para realizar os nossos sonhos, nós temos dois tipos de impedimentos. Nós temos impedimentos que eles são externos e impedimentos internos. Então, o que seria, por exemplo, um impedimento externo? Ah, eu quero fazer uma viagem, só que eu ainda não tenho dinheiro. Então, a falta do dinheiro seria um impedimento externo, vocês concordam? Ou eu não tenho carro, eu quero ir aqui num lugar perto, só que eu não tenho carro, eu não tenho recurso externo. Então, isso é o impedimento externo. O impedimento interno, ele geralmente é o que mais pega, é o que mais, assim, atrapalha mesmo. O impedimento interno é quando, por exemplo, eu tenho medo de viajar, eu não me sinto merecedora, digna de fazer uma viagem, é quando eu tenho um sentimento tóxico, né, de tristeza, estresse, ou de baixa autoestima. Isso é tudo um impedimento interno. Então, às vezes eu até tenho dinheiro, eu tenho os recursos externos, só que o meu impedimento é interno. E quando a pessoa ela trabalha a parte emocional, ela faz um processo de desenvolvimento emocional, que tem a ver também com o meu trabalho, ela consegue potencializar os recursos internos. Então, assim, ela vai diminuindo o medo, ela vai aprendendo a ter mais iniciativa, a sair da zona de conforto, ela vai vencendo a procrastinação, ela vai aprendendo a se comunicar melhor, ela vai aprendendo a ter mais paciência diante de um desafio, a liderar, a se posicionar. E aí, aqueles recursos externos passam a ser um obstáculo mais fácil para ela lidar. Então, assim, quando eu sei me comunicar bem, mas eu posso pedir carona para eu viajar. Então, mesmo que eu não tenha carro, mas se eu internamente eu tenho um recurso de comunicação, eu me conecto com as pessoas, bem, eu vou pedir carona, né? Então, eu vou pedir emprestado o carro do meu amigo. Então, quando a gente está bem internamente, os recursos externos, as portas se abrem. E por que eu estou falando dos recursos? Vocês entenderam a parte dos recursos, dos impedimentos externos e internos? Tudo que é impedimento externo é recurso que está fora de mim. Então, é o dinheiro, é o tempo. E o interno são características minhas, recursos comportamentais. Então, a comunicação, o medo, a raiva, a paciência. Então, os recursos internos, eles tanto podem facilitar a minha vida, quanto pode atrapalhar a realizar os meus sonhos. E Jesus, ele veio, a forma como ele entrou lá em Jerusalém, na jumenta, e ele foi valorizado ali, as pessoas fizeram o ritual, colocando lá os ramos de palmeira para receber Jesus. Ele veio para mostrar que ele veio para romper as portas internas, as portas invisíveis. Ele quer trabalhar nos nossos recursos internos. Ele quer ativar, ele quer entrar no nosso coração dessa forma também, sendo bem recebido, sendo louvado, sendo adorado, sendo valorizado. Então, qual é o espaço que você tem dado para Jesus na sua vida? Qual é o espaço que você tem dado para Deus no seu dia a dia, na sua rotina? Porque Ele quer ser participante, Ele que vai romper os seus recursos internos. Quanto mais assim nós nos dedicamos de se aproximar de Deus, mais nós nos assemelhamos a Ele. Você já começou assim a andar com uma pessoa, daí você começa a falar igual, você começa a rir igual, você começa a se vestir igual. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos sempre na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, contando obras de Deus, ouvindo testemunhos de outras pessoas também. Principalmente, eu sou mais assim de orar, ler a Bíblia e ir no culto, ouvir a palavra. Mas tem gente, por exemplo, que sonha,
que encontra outras pessoas e conversa, e a pessoa sai edificada ali. Então, tem várias formas da gente se aproximar de Deus. E quanto mais você busca essas formas, a oração, tem gente também que faz o jejum também é um mandamento, né, de Jesus, que quando ele fosse, que enquanto ele estivesse ali, não tinha muito assim motivo. Ele falava que o jejum era importante para expulsar espíritos contrários, espíritos do mal. E ele falava que só tinha sentido mais o jejum quando o noivo não estivesse. Daí a noiva faria o jejum, que era no momento que ele foi crucificado, né? Então, hoje ele está em espírito, pelo Espírito Santo conosco, mas ele vai voltar. Então, hoje é o momento de fazer jejum, porque fisicamente ele não está conosco. Então, assim, tem vários mandamentos para nos aproximar de Deus. Quem canta, quem adora Deus pelo louvor, tem gente que compõe salmos, que escreve, né? Que nem eu estava escrevendo as cartas para as minhas irmãs na fé, que tem o link aqui na minha bio. É uma forma de louvar a Deus. Quem toca um instrumento, né, para agradar a Deus, para louvar a Deus, tudo isso. Eu vejo atletas, né, que eles falam que são atletas de Cristo, que sempre leva também a palavra de Deus. Então, assim, independente do que faz, quando você faz em nome de Jesus, em nome de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, porque você está deixando Ele entrar na sua cidade. Então, nós somos como uma cidade na presença de Deus. E Ele vai entrar de uma forma pacífica, humilde, né? E a gente precisa receber, né? Acolher, falar bem-vindo. Eu lembro, gente, no meu casamento, que nós imprimimos convites, e um dos convites nós fizemos simbólico, né? Jesus Cristo. E assim, foi um ato simbólico, mas eu tenho certeza que muitas vezes assim, o que sustentou o nosso casamento, quando eu e meu marido a gente não estava bem, assim, discutia, foi isso, assim, foi a presença de Jesus, né? Foi a presença de Deus. E então, assim, faça também alguma coisa intencional para receber Jesus. Fale, comunique, traga para perto ele, chame ele para perto, tá? Aí a terceira parte desse capítulo, do capítulo 12 de João, fala que alguns gregos queriam ver Jesus. Eles chegaram para Filipe, lembra Filipe? Que Filipe, ele falava grego, e ele conhecia a cultura grega. E aí eles chegavam e falavam para Filipe, nós queríamos ver a Jesus. E por que eu achei importante comentar isso? Que Jesus ele escolheu os discípulos por querer para evangelizar. Cada um foi evangelizar em uma região, em uma cultura diferente. E Filipe, ele ficou evangelizando os gregos, porque ele entendia a cultura grega, ele falava a língua, então ele conseguia se comunicar com facilidade naquela língua. Outros discípulos foram para a África, outros foram para a Ásia, outros ficaram ali no Oriente Médio. Paulo, por exemplo, que foi chamado depois, ele evangelizou também os gregos e vários povos gentios, porque ele sabia sobre outras culturas e ele também falava outras línguas. Então é muito importante você identificar que os recursos que você tem, as línguas que você sabe falar, os lugares que você tem condições de ir, para Deus existe um propósito. Tem pessoas que estão esperando você anunciar a graça, anunciar o evangelho, porque só você tem acesso a elas. Tem pessoas que estão sedentas do seu conhecimento, da sua experiência em alguma área que Deus te deu. Então, todo o conhecimento que nós temos não é para nós, é para compartilhar, é por amor ao próximo também. Nós precisamos compartilhar, para gerar valor para outras pessoas. Então, assim, quando, por exemplo, uma pessoa descobre a cura de uma doença, foi um dom de Deus também para beneficiar a humanidade. E nós temos que enxergar isso em nós mesmas,
né? Então, assim, quais recursos que Deus me deu, faz uma lista. Quais são os talentos que eu tenho? E usar isso para Deus, né? Então, tem gente que cozinha tão bem, né? E quando a gente come aquela comida, assim, a gente fica tão feliz, né? Que a gente vê, nossa, parece divino, porque a pessoa fez com amor. E é um dom de Deus que Deus deu para ela. Tem gente que é boa, que tem uma habilidade, assim, em projetar um ambiente, em decorar, que você se sente em paz quando vai naquele lugar, né? Tem gente que tem tanta habilidade com o número, que consegue ganhar mais dinheiro, evitar impostos para uma empresa e assim prosperar a vida de várias pessoas, né? Tem gente que tem dom com música, né? Através da música que a pessoa toca, canta, ela traz esperança, ela leva amor, então assim, não existe só uma forma de pregar, né, o evangelho. E ali Filipe, ele foi usado como instrumento para aproximar os gregos de Jesus. Então, tem já outros discípulos que eles não tinham essa habilidade de falar, mas eles eram usados também da forma deles. Porque para Deus não é tão importante assim o conhecimento científico, o status, né? Claro que, por exemplo, se eu tenho um diploma, eu consigo talvez ter acesso a um lugar que outras pessoas não têm, né? Agora tem gente que é mais assim, que nem Pedro, que era Simão, ele era um pescador, pelo que fala, ele era uma pessoa mais rude, assim. E Jesus se usou tanto dele nos discursos, então por que que são perfis diferentes, né? Os discípulos, as pessoas, Maria, Marta, as mulheres também que acompanhavam Jesus, elas tinham perfis diferentes. Então, Marta era mais de trabalhar, de servir. Maria ficava ali perto para ouvir e ungir os pés de Jesus. Mas ele amava todas, né? Então, assim, também tem pessoas que elas são mais reservadas, são mais ligadas em ações, em tarefas. Outras são mais conectadas ali, mais próximas. E não está errado, todas têm uma função. Então é importante perceber isso em nós. Qual que o dom, a característica que Jesus me deu de propósito e usar isso como ponte para anunciar o evangelho, para levar a graça, para transbordar esse amor de Deus, né? Na psicologia, nós temos um estudo que chama estado flow, que é assim, quando eu uso os meus recursos no máximo, quando eu uso as minhas maiores habilidades, eu vou impactar outras pessoas, porque aquilo é natural em mim. Isso não vai ser cansativo, porque é uma coisa que eu amo, é uma paixão que eu tenho, uma habilidade que eu tenho, e isso vai gerar também valor na vida de outras pessoas. Então, assim, eu preciso me conhecer para me amar. E eu vou me conhecendo conforme eu escuto aquilo que Deus fala sobre quem sou eu. Quando eu silencio, né? Então, assim, quando você vai namorar, você não vai conversar com a pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Então, quando você está orando, é importante você deixar um tempo para você ouvir Deus. Ele quer te falar o que ele requer de você. Então, às vezes, nós só ficamos pedindo as coisas para Deus, só falando, falando. E às vezes a nossa vontade, o nosso desejo, quase nunca, né, é igual à vontade de Deus. Então, assim, nós temos que ter um diálogo com Deus. E o diálogo é eu falar com respeito e eu ouvir com educação. Então, assim, você tem parado para ouvir com educação, com respeito, aquilo que Deus quer de você? Você tem parado silenciado para ouvir a voz de Deus? Então é muito importante assim se desconectar, né, de outras coisas para você se conectar mais com Deus, né? Deixar de acompanhar aquilo que você vê que não está fazendo bem para sua alma, pessoas, ambientes, costumes, hábitos que não estão fazendo bem para sua alma e começar a buscar ouvir também, não só falar, mas ouvir aquilo que Deus quer te falar, tá? Então, Filipe, ele foi usado, né, como ponte para levar o evangelho de Jesus para
para os gregos. E então, assim, você também é ponte, você também é usada como instrumento para levar o evangelho, principalmente para sua família, principalmente para quem está mais perto de você. Nós sabemos, né, que os nossos filhos, eles absorvem toda a cultura deles pelos pais, né? O pai e a mãe são os principais referência e modelo para os filhos. E a mulher, ela tem uma função muito importante que é de transmitir a cultura. A mulher, ela vai contando as histórias, as narrativas e ela vai ensinando e criando memórias afetivas com os filhos. Então é muito importante, vocês que são mães, né, ou que têm convívio assim com criança, com adolescente, formar essas crianças espiritualmente, contar sobre as histórias da Bíblia, sobre Deus, entrar nessas histórias da Bíblia como se fosse real, visualizar com detalhes, assim, e passar isso para as crianças, porque daí você está ajudando elas a formarem também uma cultura, uma mentalidade sobre quem ela é, sobre quem Deus é, né? Então fica daquela porta aberta para sempre, tá? Então, gente, Filipe foi uma ponte para os gregos. E aí, quando os gregos chegaram e outras pessoas também perguntaram para Jesus, fizeram algumas perguntas, Jesus falou assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus já estava anunciando a morte dele. Quando o grão de trigo ele cai na terra e ele morre, ele vai dar mais fruto do que se ele ficar vivo. Então, assim, como se ele fosse essa semente, esse grão de trigo, né? Então, a partir do momento que ele morreu, ele foi o nosso cordeiro, ele foi a oferta ali, né? Rasgou o véu do templo, então não cabe mais fazer sacrifícios. Ele foi, ele morreu, então ele foi ali, começou um novo testamento e abriu acesso direto para nós, para o céu e a Deus. Então, se Jesus não tivesse morrido, ele não teria perdoado os nossos pecados, não teria nos dado acesso direto para Deus. E por meio da morte de Jesus, foi como se fosse uma semente que nasceu, que deu muitos frutos, que gerou uma sombra, que trouxe toda a humanidade para debaixo dessa sombra, para debaixo desses frutos. Então, assim, a morte de Jesus, ela precisa ser rememorada, lembrada, porque tem o mandamento da Santa Ceia, né, da gente ter a comunhão com o corpo e sangue de Jesus Cristo, só que depois ele ressuscitou. Então, assim, é muito importante também lembrar que ele não está mais lá pregado na cruz, né, que ele ressuscitou, ele ficou 3 dias e ele ressuscitou. Então, assim, ele estava preparando já as pessoas para esse momento, né, dele ser glorificado. Ele foi glorificado na morte, mas ele foi ressuscitado. Então, assim, Jesus, ele representa a vida, não a morte. Então, cuidado, assim, para você não achar que agora eu vou morrer também, porque Jesus morreu, é só sofrimento a vida. Não é essa a mensagem, gente. Ele morreu porque era necessário para pagar os nossos pecados e restaurar nossa comunhão com Deus. Mas ele ressuscitou e ele veio para nos trazer a vida em abundância. Ele é a vida eterna, né? Então, nós não podemos ficar nesse pensamento assim, de se esconder, de chorar, de desanimar. Então ele falava muito, ele preparou muitos discípulos, as pessoas, e esses ensinamentos ficaram aqui para nós, para que nós tenhamos bom ânimo. Então ele falava assim: vocês vão ter aflições, o mundo não vai entender vocês, só que eu venci o mundo e eu estou preparando uma morada para vocês. Na casa do meu pai
tem uma morada, mas ele já mora em nós, né, no nosso coração, a partir do momento que nós aceitamos Jesus e estamos buscando sempre essa comunhão com ele. Aí no final do capítulo 12, fala que muitos principais lá dos sacerdotes judeus creram em Jesus, mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o que que aconteceu? Eles preferiram, alguns, pertencer ali à sinagoga do que acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E você? Você tem amado mais a glória de Deus ou a glória dos homens? Porque vai ter momentos que você vai ter que escolher de fazer a vontade de Deus e não a dos homens, de honrar a Deus e não honrar os homens. O que que você vai escolher? Né? Qual que tem sido a sua escolha? De procurar pessoas que vão te trazer perto de Deus e não perto, né, só do mundo. Nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou ao mundo. E aqui está falando que os fariseus, alguns, eles não acreditaram, não confessaram publicamente que Jesus era filho de Deus por medo de ser expulso da sinagoga. E tem pessoas que podem ter isso, eu tenho vergonha de me posicionar como cristã por causa da minha família, ou no meu trabalho, no ambiente. Quando você nega Deus em público, ele vai te negar também no privado. Não adianta só a gente buscar Deus no privado. Toda oportunidade pública que você tiver de gerar um compromisso com Deus, de contar uma obra, de agradecer a Deus, de usar a sua comunicação também cristã, você vai estar tendo um compromisso com Deus e Ele vai te honrar, Ele vai se comprometer também com você. Agora, a partir do momento que você nega, que você fica com aquele desejo, o seu coração pulsa, mas você não abre a porta para Jesus em público, no privado, quando você estiver sozinho, Ele também não vai, Ele também não vai te reconhecer. Então, você tem reconhecido Deus na sua vida? Você tem agradecido a Deus? Você tem honrado a Deus? Qual que é o lugar que você tem colocado Deus? Quando a gente fala, né, que Jesus ele veio para trazer o reino dos céus, significa o reino que a presença dele está preenchendo toda a nossa vida. Que quem está reinando na nossa vida é Deus, não somos nós, não é o nosso ego, é a vontade de Deus. Então, assim, o quanto, né, que, falando por mim também, eu tenho que deixar mais espaço para a vontade de Deus. Não falar só eu vou, eu faço. Sempre falar assim, se Deus quiser, nós vamos fazer com a ajuda de Deus. Porque nós não temos controle sobre a nossa própria vida, a gente tem até um certo ponto só. Mas porque a vida é um dom de Deus. E os nossos recursos, eles foram emprestados por Deus. Eles não são só nossos, né? Então, a partir do momento que eu achar que meu recurso é meu, a minha capacidade de falar uma língua diferente, de cuidar dos meus filhos, de atender uma pessoa, é minha, porque eu estudei, eu me capacitei. Não foi emprestado, está sendo, como se a gente fosse mordomo. E por um tempo, é um talento que eu estou granjeando, que eu estou investindo, esse talento que eu estou usando, estou multiplicando, que eu vou devolver para Deus. Né? Então, todos os nossos recursos, eles são emprestados de Deus, para transbordar, para gerar mais valor para o mundo, para superabundar. Então, o quanto que você tem reconhecido Deus na sua vida, tem deixado mais amplo esse espaço para Deus operar na sua vida. E aí, no final, no versículo 47 do capítulo 12, fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus, ele não é juiz. Jesus, ele não fala assim, você está salvo, você está condenado. Pelo contrário, ele veio para salvar todos.
Então, essa função de juiz não é dele. Jesus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é galardoador. Então, se você ouve essa voz assim de crítica, de punição, de condenação, tá tudo errado, não vai dar certo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, não é para mim. É, essa voz que é uma crítica, que é uma voz de juiz, não é a voz de Jesus. Jesus, ele sempre vem falando assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu vim buscar aquela ovelha, aquela que está perdida. Eu vim buscar o filho pródigo. Eu deixo as outras ovelhas que estão bem para buscar aquela que está lá machucada. Então Jesus, ele não veio para excluir, nem para rejeitar ninguém. Então, assim, independente do que a pessoa fez, o amor de Jesus, ele é incondicional. Então Deus, ele se aborrece com o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele vem para salvar pessoas que fizeram coisas bizarras, assim, coisas que daí a gente não pode julgar, porque Jesus, ele não é julgador, Jesus é salvador. Então é muito importante a gente ter essa atitude também de não se julgar, não se criticar, não fazer isso com a gente mesmo, ficar se punindo, se chicoteando, sabe? Em vez disso, a gente se olhar com amor, com perdão, com empatia com a gente mesma, para que seja leve, né, a nossa jornada, a nossa vida, para não ficar se cobrando tanto, se criticando. E também a gente não pode criticar, julgar os outros, e muito menos Deus ou o Espírito Santo. A gente não tem esse poder, não cabe a nós julgar, pelo contrário, cabe a nós acolher, salvar também as outras pessoas, independente do que elas fizeram, né? Esse é um exercício, assim, bem desafiador, porque tem gente que talvez nos magoou, fez alguma coisa, a gente se sentiu magoada, e é importante daí para eu restaurar esse vínculo com a pessoa, eu perdoar, eu liberar o perdão para essa pessoa. E eu comigo mesma também, eu me perdoar, em vez de ficar me punindo, me cobrando, me criticando, me perdoar. Porque a crítica, o julgamento, não vai te fazer uma pessoa melhor. Você virar uma juíza, né, de si mesma, ou dos outros, ou da sua família, do seu ambiente, não vai fazer você uma pessoa melhor. O que vai te fazer uma pessoa melhor é você salvar a si mesma e as outras pessoas. Então, nós não fazemos acepção de pessoas, porque Deus não faz. Nós não fazemos julgamento de pessoas. Aquele é bom, aquele é ruim, porque Deus não faz. Ele nos criou todos como filhos. Então, para isso, nós precisamos ter um carinho, um amor especial por cada filho, né? Então, onde que você tem tido essa atitude de julgar? Em qual área da sua vida, com qual pessoa, em que momento que aconteceu? Começa a ter consciência e aí começa a perdoar. Em vez de julgar, salva. Então Jesus, ele veio, ele se tratava dessa forma e tratava as pessoas assim, e ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Então é para a gente também tratar as pessoas assim. Em vez de julgar, de punir, de acusar, de condenar, eu vou salvar, eu vou dar a mão para tirar a pessoa lá do precipício. Eu não vou empurrar. Em vez de excluir, de condenar, de tirar, jogar pedra, eu vou jogar pedra no chão, não vou jogar pedra nas outras pessoas. E é um desafio isso, né? Porque o nosso instinto emocional, assim, é agredir as outras pessoas. Jesus, ele foi o primeiro líder que ele veio com um discurso diferente, que a gente não precisa bater se alguém bate, a gente não precisa lutar, bater. Ele não veio para um reino de guerra, ele veio para trazer a paz, a conciliação. Então ele ensina o contrário, ele ensina a amar. Então se alguém me faz mal, eu vou tratar a pessoa com o bem. Às vezes nós estamos assim no trânsito e alguém fecha a gente tem aquele impulso de xingar a pessoa, de tratar mal. E o que Jesus quer nos ensinar? A perdoar outra pessoa. A pessoa não está bem, ela está estressada com alguma situação. Não trazer isso para o meu lado pessoal. Deixa a pessoa e segue sua vida, respira e perdoa,
para você não ficar se contaminando também com aquele estresse, com aquela raiva, com aquele sentimento ruim. Faz sentido, gente, para vocês? Então Jesus ele não veio como juiz para julgar, mas ele veio para salvar o mundo. E ele é tão forte isso no livro de João, que na carta de João, que esse aqui a gente está lendo é o Evangelho, mas João ele também escreveu 3 epístolas, que são as cartas. O Evangelho é a parte que conta sobre a história de Jesus, o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu quando ele acompanhava Jesus. E as cartas é mais a parte da doutrina. E uma das cartas, João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, existe um advogado entre Deus e os homens, que é Jesus. Então Jesus ele é tão salvador que ele se coloca até, né, como nosso advogado, ele vem nos proteger, nos defender. Então nunca julgue alguém, né, por alguma atitude, por alguma ação dela, porque nós não sabemos o que aconteceu na vida dessa pessoa. Eu trabalho na área da infância, tendo crianças, famílias em situação de vulnerabilidade, e eu já passei por cada situação que eu pensava assim, nossa, como que foi possível acontecer isso nessa família? Assim, coisas que são meio inimagináveis, parece que nem num livro ou num filme poderia acontecer aquilo. Mas daí quando a gente vai ver a história da vida da pessoa, você consegue, agora eu entendi, você consegue entender como que aconteceu aquilo, aquela situação grave. Porque você vai ver a história, a pessoa ela não teve amor, não teve referência familiar, então ela cresce sem esse carinho, essa proteção também pelos outros. Então ela acaba fazendo coisas que ela aprendeu a fazer, que o mundo ensinou ela a fazer, né? E a gente daí tem que amar também essas pessoas e perdoar, nunca ficar julgando, punindo, né? Existe o juiz, né, lá do processo judicial, claro, precisa ter decisões judiciais em alguns casos, claro, mas a gente, assim, no nosso dia a dia não pode ter essa atitude, nem conosco e nem com o nosso próximo. Então, Kedma, Regina, Deus abençoe, viu, por vocês estarem. Daniel, Tiago, Amone, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui, vou deixar gravado. Eu queria que vocês compartilhassem, né, qual que foi o principal aprendizado nessa live, como que vocês estão se sentindo agora. Compartilhem, tá, o vídeo e deixem os comentários aí para a gente poder crescer e contribuir cada vez mais. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Amém, Regina.